Olá, estamos de volta em mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre saúde materna. Nossa, vocês já perceberam que nós, quando engravidamos, né, mudamos um pouquinho de humor. Algumas mulheres têm depressão pós-parto, tem gente que acha frescura. Tem mulheres que não conseguem engravidar também, né, passam por uma mudança de humor e às vezes as pessoas simplesmente não entendem. Para me ajudar nesse tema, eu trouxe duas queridas aqui, a Marcela Rezende, minha colega psicóloga. Marcela, seja bem-vinda ao nosso Papo Cabeça de hoje. Muito obrigada, Núbia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É realmente uma alegria poder falar de um assunto que faz parte da minha vida profissional e pessoal, porque eu sou mãe também. Então, muito obrigada. A minha também, viu? Não vou mentir, eu tenho um bebê de 19 anos, que é uma coisa linda. E a Renata, querida, Renata Monteiro, tá? Também psicóloga, também especialista em psicologia perinatal, ambas, né? Seja bem-vinda, Rê. Eu agradeço muito esse convite. Eu acredito que falar de saúde mental materna é mudar o mundo. A gente está construindo um mundo melhor, então ter esse espaço é uma honra. Coisa boa. Bom, eu vou ousar começar antes da própria maternidade. Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu fui mãe aos 35 anos, mas eu tentei durante um ano, né? Porque eu casei já madura. Eu casei aos 33 e aos 34 eu disse, agora tá na hora de ser mãe, até porque o relógio biológico não ajuda, né, gente? Vamos ser sinceros. Homem é pai aos 70, mulher não pode ser mãe aos 70. Se bem que eu soube que teve uma grávida de 74 outro dia. Não sei se isso é fake, não procurei saber. Então, por favor, não espalhe. E aí, eu queria... desculpe, Mari. A Marcela, desculpa, eu já chamei ela de Mari 20 vezes, ela tá Marcela, tá? Marcela, existe esse acompanhamento para as mães que ainda não são mães e que têm dificuldades de ser mãe, porque assim, eu passei um ano muito difícil, porque todo mês meu marido fazia assim, e aí? Chegou uma hora que eu proibi ele de perguntar, e aí, tá? Aí, quando eu esqueci, eis que eu estava grávida de 17 de julho de 2004. Nunca vou esquecer essa data. Eu descobri, quer dizer, eu tive certeza, porque eu descobri na véspera, né? Eu comecei a me sentir eu senti os seios doloridos, né? E aí eu resolvi fazer um teste de farmácia, mas eu não contei nada em casa, porque eu disse assim, vai que, né? Naquela época, há 20 anos, o teste de farmácia não era tão eficiente aqui no Brasil. Aí eu fiquei na dúvida, mas aí no dia 17 de julho de 2004 eu tive certeza que eu realizaria o grande sonho da minha vida, que era ser mãe. Que legal. Como realizei. Nasceu dia 0303 de 2005. 3 de março de 2005 nasceu meu rebento, Henrique. Que legal. Núbia, tem, né? Quando a gente entende o que é a psicologia perinatal, né? Perinatal significa o que está em torno do nascimento, né? Então, o nosso trabalho, ele é focado mesmo a trabalhar com mulheres, com famílias que estejam vivendo algum contexto relacionado à maternidade. E esse contexto, muitas vezes, ele já começa antes de engravidar mesmo. É no desejo, é no planejamento familiar, é no sonho de ter um filho, de constituir uma família, né? Então, esse trabalho que nós realizamos, né? Falo aqui pela Renata também, ele começa assim, desde lá, quando tem apenas um sonho, um desejo, e muitas vezes essas mulheres, apesar da vontade, vão enfrentar dificuldades sim, né? Então, o nosso trabalho, ele é sim com as mulheres que já estão gestantes, mas também com as tentantes, também com as mulheres que estão passando por processos de reprodução humana assistida, FIV, processos de parentalidade por via de adoção, a gestação em si, o parto, né, o pós-parto, contextos de luto, gestacional, neonatal, infantil. Estou trazendo isso aqui, acho que é para ampliar um pouquinho mesmo do que é esse trabalho de um psicólogo perinatal, né? Então, sim, nós atuamos e o nosso objetivo é ajudar mesmo essa mulher e essa família, muitas vezes até na expressão mesmo do seu sentimento, né? Que angústia que é essa que vem, que ansiedade, que preocupação, que medo, né? Então, o trabalho que a gente realiza
pesquisa, ele é focado muito na prevenção e na promoção de uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente fala de um desejo de ter filho, a gente precisa se preparar emocionalmente para isso, né? Que gracinha, gente. Eu devia ter conhecido vocês antes, né? Mas tudo bem. Não, é interessante, porque eu acho que você não tinha ouvido falar em psicologia perinatal, como a gente não ouve falar em várias psicologias, né? Quer dizer, várias especializações dentro da psicologia, não são várias psicologias, desculpem. Rê, como é que funciona essa psicologia em cada fase dessas que foram faladas pela Marcela, né? Na tentante, na que está gravidinha, na que perdeu o bebê, né? No pós-parto também, que a gente sabe que tem muita incidência, infelizmente, de depressão pós-parto, e as pessoas acham, às vezes, que isso é frescura. Como é que a psicologia perinatal pode ajudar? E não se preocupar não, que a Marcela vai... Porque é muita coisa, eu sei, né? Vocês vão, todo mundo aqui contribuindo. Uhum. É uma área muito ampla, realmente, né? A ideia de ter um bebê, ela acontece muito antes da mulher planejar essa gestação. Normalmente é uma construção muito social. A gente é criada e a gente já vai desenvolvendo essa ideia desde a adolescência. Então, quando chega o momento dessa mulher planejar a gestação, algumas ansiedades podem vir à tona. E, como você disse, algumas pessoas vão ser tentantes durante algum tempo e elas podem precisar desse suporte para lidar com a ansiedade de esperar, né? Entender que não tem muito o que ser feito num primeiro momento. Uma gestação, ela pode demorar ali em torno de 6 meses a 1 ano, sem que isso significa que exista um caso de infertilidade com esse casal. Uhum. E o apoio psicológico vai ser justamente para esse suporte, para que ela consiga lidar com essa espera de uma forma mais tranquila. E depois os processos vão acontecendo. Quando essa mulher consegue engravidar, ela precisa de um suporte para lidar com todas as modificações que vão acontecendo, todas as alterações emocionais, sociais, ambientais que vão acontecendo. Né? As físicas. Sim, é muita coisa e acontece de forma muito rápida. Né? Uma gestação, para quem está gestante, parece que demora muito tempo, mas 40 semanas é uma coisa que é muito acelerada para todo esse processo que acontece. Então, essa mulher, ela precisa de amparo para entender as angústias que ela sente nesse momento, os medos que elas têm. Muitas vezes a mulher tem medo de um aborto, né? Existe muito a ideia de que às vezes nem vale a pena contar que está grávida antes do 3º mês, por conta do número de abortos. Então, essa mulher precisa desse suporte. Como conseguir conciliar as expectativas dela, como conseguir trabalhar a ansiedade que ela sente. Isso é muito importante. A psicologia perinatal trabalha com o pré-natal psicológico, que faz justamente esse serviço, né? A gente ajuda essa mulher a entender o que ela está vivendo, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. Nós trabalhamos com a prevenção do adoecimento, porque quando essa mulher consegue expressar a sua angústia, quando ela consegue falar sobre os seus medos, ela tem a oportunidade de desconstruir muitas ideias, muitas crenças que estavam equivocadas. Eu queria contribuir numa coisa, sem querer te atrapalhar, né? Não é só a expectativa dela, né? Como eu contei para vocês, meu marido todo mês ficava, e aí? E aí? Então, eu tenho a expectativa dele, quer dizer, do marido, do companheiro, da pessoa que está ali com você, da família inteira, dos amigos, né? Então, assim, cada mês, e aí, né? O e aí é terrível. Aí, quando você engravida, e aí? É menino ou menina? Aí, quando o filho nasce, e aí? Você vai ter outro, né? Então, é muita coisa pra gente lidar, vamos ser sinceros. E muitos hormônios enlouquecendo a gente, né? É porque é uma TPM de 40 dias, né? É a mesma coisa. 40 semanas. Desculpe, 40 semanas. Eu falei dias, mas são semanas, é isso mesmo.
Obrigada pela correção. E os hormônios influenciam também, né? Nessa alteração do humor da mulher, nessas características que muitas vezes são misturadas, né? O que realmente é uma questão hormonal ou o que realmente é uma questão emocional, né? Nisso que a Renata está trazendo, eu acho que é legal até pontuar que existe, né, nessa construção do desejo de ser mãe, existe ali uma maternidade idealizada já na cabeça daquela mulher, né? O que é isso? É a forma como eu gostaria de viver a minha maternidade. E existe também o bebê idealizado, como que eu gostaria que fosse esse bebê, como que eu acredito que vai ser esse bebê. Eu acho que vai ter a cor do meu cabelo, eu acho que vai ter a cor do meu olho. E muitas vezes a maternidade real, o bebê real, ele é diferente daquilo que foi desejado, sonhado, imaginado. Isso, por si só, já pode trazer um baque, já pode trazer uma frustração, já pode trazer uma decepção, né? Quando a gente não olha ainda para as questões dessa mulher receber talvez uma má notícia, um caso de anomalia, um caso de síndrome, né? Então, é tão complexo, né? Cada maternidade, cada mulher, cada história realmente vai trazer uma bagagem muito grande para a gente olhar, né? As expectativas, elas existem não só para a mulher, existem também para o homem, existe uma expectativa muitas vezes de gênero também, né? Eu quero que seja menino, eu quero que seja menina. E aí quando não vem, né? Aquele bebê daquele sexo desejado. Poxa, né? Então, não é porque a gente está falando de ir ao psicólogo que a gente está falando necessariamente de que essa mulher vai adoecer, de que essa mulher vai ter um transtorno psicológico, né? Algumas vezes são conflitos psicológicos, algumas vezes são alterações psíquicas. Mas, né? Marcela, também é para prevenir, né? Que ela tenha um transtorno psicológico. Sim. Gente, psicólogo não é coisa de doido, não é para quem está doente, é para quem não quer ficar doente, tá? Então, por favor, coloca isso na cabecinha aí. E aí eu preciso contar outra experiência. Gente, eu queria estar grávida de novo, eu adorei ficar grávida. Né? Eu fiz uma barriga linda, meu filho nasceu de 38 semanas, 4,85 kg, 52 centímetros e meio. Nasceu um bebê gigante, a coisa mais linda do mundo. Ele foi a sensação da maternidade. Mas antes disso, eu preciso contar uma coisa para vocês. No dia que eu fui fazer a translucência nucal, o morfológico, ou foi a translucência? Um dos dois. Aquele que mede os ossinhos é o morfológico, né? É o morfológico. A médica insensível ficou: mamãe, ele tem 5 dedos na mão esquerda. Mamãe, ele tem 5 dedos na mão direita. Mamãe, ele tem 5 dedos no pé direito. Aí eu olhei para ela e falei assim: doutora, deixa eu te falar uma coisa. Só me fala no final se ele tá tudo bem, eu vou ficar feliz. Se ele vier com defeito, eu não vou poder devolver. Você só me fala assim, ele tem alguma coisa ou ele não tem alguma coisa. Se ele tem alguma coisa, o que ele tem? Para mim, para parar e tá tudo bem. Ela olhou para mim, ela ficou calada. E aquilo para mim foi muito chocante. Por quê? Porque eu fiz assim, gente, é o meu filho. E só por coincidência, né? A minha prima teve bebê meses antes e a filha dela nasceu com lábio leporino, que é aquele lábiozinho aberto, gente. E com a fenda palatina, que é o nome bonito do céu da boca, que nasceu totalmente aberto. Então, conseguia-se ver o cérebro dela, né? Se você abrisse a boquinha. A minha priminha nunca mamou. E hoje tá linda, maravilhosa, cabeça ótima, namorando. Fez 20 anos agora, em outubro, tá? E aí você para assim e faz... você já tem uma expectativa, você já tem algumas questões na família. Eu fui uma primigesta idosa, uma mãe aos 35 anos. Então, tudo foi falado muito claramente para mim. A minha médica maravilhosa, né? Cristina A1, o sobrenome dela, ela falou assim: Núbia, você está sendo mãe pela primeira vez aos 35 anos, seu filho pode ser Down. Né? Eu me preparei para ser mãe de um Downzinho. Aí ela fez assim... mas não se preocupe, existem ferramentas para que ele tenha um desenvolvimento legal. E eu me senti assim, eu estava muito preparada, né? Eu faço terapia há trocentos anos, graças a Deus. Mas e quem não está? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a gente vai ali para um intervalinho, mas não saia daí, porque o nosso papo é cabeça e você pode conhecer uma gravidinha que está precisando ouvir tudo que a gente vai falar aqui hoje. Fica aí que a gente já volta.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje falando sobre psicologia materna. Você já pensou nisso? Você já viu que as mães mudam? E não é só o corpo, não, gente. A gente fica mais feliz ou mais triste, mais depressiva ou mais ansiosa. Isso tudo tem um porquê, né? E aí eu vou voltar com você, Rê. Por quê? Né? A gente já falou aqui, a Marcela já falou dos hormônios, mas tem algumas outras questões. Isso tem a ver com caráter e personalidade, não caráter que a gente fala aí fora, né? Nem a personalidade que a gente fala aí no senso comum, mas o que a gente estuda na psicologia. E o que mais? O que está dentro disso tudo, né? Da tentante, da gestante, né? O que é importante a gente entender dessa psicologia materna? Sim. A gente precisa entender que a partir do momento que você se torna mãe, a partir do momento que você está gestando um bebê, a sua vida mudou para sempre. Uhum. Né? Independente do desfecho daquela gravidez. Se por acaso essa mulher, infelizmente, tem um desfecho negativo, ela vai viver um luto, ainda assim a vida dela nunca mais vai voltar, porque é um bebê que ela está perdendo. E lidar com a ideia de ter uma mudança tão significativa na sua vida pode ser algo muito grande e difícil de lidar. Mesmo quem sonhou com a gravidez durante toda a vida vai se sentir impactada nesse momento. São muitas incertezas, né, Rê? São todas as incertezas do mundo. Não tem garantia de nada, né? Definitivamente. Pegou aquele positivo ali, por mais que você conheça os processos gestacionais, você não sabe exatamente como vai ser. Em geral, a gente espera o melhor, a gente espera que tudo aconteça de uma forma muito natural, mas nós não temos controle sobre isso. E aí, essa mulher consegue engravidar com sonhos de que vai amar a gravidez e talvez ela enfrenta muitos enjoos, talvez ela não consegue ser tão produtiva no trabalho e ela vai encontrando frustrações nesse processo. E é difícil lidar com isso, né? Então, pensar na expectativa é algo muito importante. Entender que a mudança, ela vai acontecendo e essa mulher vai levar um tempo para elaborar. Ela vai viver um luto simbólico também, quando ela engravida e depois quando esse bebê nasce. Importante falar sobre isso, porque todo mundo, quer dizer, todo mundo não, desculpem. Muita gente acha, gente, que luta só quando alguém morre. Perdas, mudanças causam luto. Tá? E é engraçado que eu falei sobre isso com um paciente meu de 12 anos, que os pais se separaram, cujos pais se separaram. Ele fez, mas luto não é só quando alguém morre, Tia Nubia? Eu fiz, não. Luto envolve perdas, envolve mudanças, então tudo isso pode gerar lutos. Desculpa, Rê, vamos lá. Sim, essa contribuição é muito importante, porque se eu vou ser mãe, se eu estou gestando um bebê, eu não consigo ter a mesma rotina que eu tinha. Agora eu começo a frequentar mais clínicas, eu começo a fazer mais exames, a minha rotina já começa a ser modificada aí. Muitas vezes a alimentação dessa mãe é modificada porque elas acabam se preocupando mais também, então já querem mudar o estilo de vida, começam a organizar o quarto, a pensar no futuro. São muitas situações que acontecem. E agora pensa, durante 40 semanas você vai lidar com todas essas incertezas, com todas essas inseguranças de não saber exatamente como vai ser o seu bebê e tendo que lidar com essa angústia praticamente sozinha. Porque as pessoas subentendem que você está extremamente feliz, que você está radiante. E te cobram por isso, né? Exatamente. Sim. A mulher que não está radiante diante de uma gestação, ela tende a ser muito criticada. E é muito comum que mulheres passem por períodos muito ambivalentes na gestação. Elas podem estar felizes em algum momento, mas em outro, aquilo ali já causa incerteza, já causa tristeza, já causa ansiedade. A gente precisa compreender esses processos e ser mais humanos, acolher mais essas mães também. Sim. E aí, Marcelo, o que é ser mais humano nessa situação? Traduz isso aí que a Rê falou, complementa aí. Ser mais humano é dar espaço mesmo para todas as emoções que surgem.
Tem o momento da alegria, tem o momento da tristeza, tem o momento da raiva, tem o momento da indignação, tem o momento dos questionamentos. A minha vida vai mudar, como é que vai ser minha vida agora? Como é que vai ser o meu trabalho agora? Como é que vai ser o meu relacionamento? Ou, nossa, eu nem tenho um relacionamento. Como que vai ser a vida desse bebê? Como que vai ser a minha vida? Né? Então, essa humanidade é realmente um caminho que a gente trilha, né, com as pacientes na clínica, que é olhar para as nossas imperfeições, né, olhar para as nossas fragilidades, para as nossas vulnerabilidades, porque um bebê, ele vem, mas ele não vem com manual, a maternidade não vem com manual, seria lindo, né, mas isso não acontece, né, e às vezes a vida ali da Renata, a maternidade da Renata, né, tá aparecendo ali, o que ela passa é que tá tudo bem, que tá tudo lindo, que tá tudo pleno. E às vezes não é assim que eu me sinto, né? Então a gente precisa, assim, olhar mais para a nossa realidade, olhar mais para as nossas dificuldades e buscar realmente recursos. Porque o bebezinho, a maternidade, quando ela vem, é igual a Renata falou, a nossa vida muda por completo. Não tem um botão de resetar, né? Não tem um botão de pausa isso daqui. A vida tá acontecendo enquanto a gente gesta, né? Os problemas continuam acontecendo, os problemas familiares, os problemas financeiros. Você perguntou, Núbia, né? O que mais que influencia no emocional dessa mulher? Tudo isso, né? Como que é essa qualidade do relacionamento? Tem um relacionamento? Essa gestação foi desejada pelos dois? Foi uma gestação planejada ou não? Tem um emprego? Tem uma estabilidade financeira? Tem uma rede de apoio? Tem uma saúde ali que está legal, está tudo certo? Então, são muitos os fatores, né, que influenciam realmente em como que essa mulher vai encarar essa gestação, como que ela vai dar conta de viver essa gestação, que tipo de pessoas que ela tem ao lado dela para viver com ela essa gestação. Qual é a rede de apoio que ela tem, né? Sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero dizer porque que eu ri quando você falou do manual. A minha primeira formação é eletrônica. E aí, eu adoro manual. Eu vivi manual muitos anos. Na hora que meu filho veio, eu olhei para a enfermeira e fiz, e o manual? Ela fez, hã? Eu fiz, tudo que eu compro, que eu ganho, tem um manual. Ela fez, crianças não têm manuais. Eu fiz, dá para devolver? Ela, claro que brincando, né? Ela fez, não, então você vai construir o seu manual. Sim. E cada um de nós vai construindo o seu manual. A realidade é essa, né? Sim. A gente vai processando dia a dia ali, vai construindo nosso manual, porque a receita da educação que você dá para o seu filho, que você tem um só, Marcela? Uma? Uhum. Ela tem um, e eu também tenho um. Uhum. Cada receita aqui é muito diferente e só vai dar para a gente, Sim. né? Claro que a gente tem uma linha, né, que é o limite, que é a educação, que é o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, aquelas coisas básicas da educação em si, que estão esquecendo de ensinar os filhos, por favor, retomem isso com urgência, tá? Mas a minha risada com relação à educação foi essa. E nós temos hoje, né, aí voltando para a sua fala dos impactos, né, o que eu vou esperar. Eu queria voltar quando você falou sobre quando o filho não cumpre as expectativas dos pais, né? O filho veio com alguma deficiência, Sim. com alguma anomalia, ou ele já nasce ou a gente descobre depois. Sobretudo hoje, com o número absurdo de crianças autistas que estão sendo diagnosticadas como autistas, né? E a decepção dos pais tem sido muito grande, gente. Sim. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso com certeza faz parte, né, da psicologia perinatal, Sim. né? Porque é ali perto, tudo bem que o autismo normalmente ele é percebido a partir do 1 ano, ele só é diagnosticado a partir dos 2, mas uma coisa que eu li uma vez e eu gostaria muito de falar sobre isso aqui é que é o seguinte, se eu estiver errada me corrijam, por favor, tá? Que aqui é um papo. A mãe se apaixona pelo filho na hora que ela pensa nele. Eu quero ser mãe, já estou apaixonada. O pai se apaixona pelo filho quando ele vê, quando ele enxerga. Essa é a primeira realidade. A segunda é quando o pai recebe um filho com alguma deficiência, qualquer que seja ela, ele normalmente rejeita. E essa questão traz uma sobrecarga para a mãe, né? E eu acho que a gente
tem que pensar nisso, gente, porque se a gente não tiver uma rede de apoio muito legal, se a gente não estiver muito preparada, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue identificar esse problema na gravidez, tá? Fiquem à vontade para falar sobre isso. Desculpe, nos exames durante a gravidez. Então, como elaborar isso, né? Núbia, eu acho que eu vou começar na sua primeira frase, quando você fala que a mãe já ama esse bebê ali desde o positivo. Eu sou apaixonada antes dele do positivo. Depois, então, hoje eu sou... Isso acontece, mas também pode ser que não aconteça. E não quer dizer que tem algo de errado, não quer dizer que essa mulher não vá se vincular com esse bebê e vir a amar esse bebê, né? Tem sim situações em que a mulher descobre, nossa, fica muito feliz, fica emocionada, consegue imaginar a sua vida já com esse filho, mas tem casos em que essa mulher vai viver uma gestação muito desconectada desse bebê. Tem casos em que a mulher ela vai parir esse bebê e ainda assim não tem ali aquele vínculo afetivo. E aí isso pode acontecer daqui a um tempo. Né? Posso tirar uma dúvida? Claro. Normalmente isso acontece, quando eu falei dessa mãe que é apaixonada, é quando a gente deseja, tá? Desculpa, acho que eu nem deixei isso claro. Quando a gente quer muito, quando a gente deseja. E aí eu vou voltar para a fala, acho que da Renata, da cobrança da sociedade, né? Você casou? Parabéns. Que dia o bebê chega? Não vai chegar. Como? Você não vai ter um filho? Né? Não quero ter filhos. Não quero nem casar. Aí depois eu não quero casar, eu casei. Gostei, achei alguém, mas não quero ter filhos. Tá? E tá tudo bem. Mas foi bom você trazer isso, porque quando eu falei dessa paixão, foi tipo assim, a mãe que deseja o bebê, tá? Mas é legal falar da mãe que não se conecta ao bebê porque ela não deseja ou porque pode acontecer alguma outra coisa nesse percurso. Eu gostaria de trazer essa discussão pra gente, né? E mesmo quando essa mulher deseja esse bebê, né? Isso. Pode ser que ela também esteja vivendo alguma coisa na vida dela que esteja sendo prioridade de atenção, prioridade realmente de dedicação. Enfim, questões de saúde dela, questões de saúde do bebê, de algum ente querido. Acho que são muitas as possibilidades, né, que contribuem para que essa mulher não se vincule com esse bebê. E uma das partes do nosso trabalho é muito essa, também de ajudar. Acho que tanto a entender, né, por que isso está acontecendo, quanto a ajudar mesmo nessa vinculação. Mas, quando isso acontece, do não sentir o amor, não sentir a alegria, não sentir esse vínculo, eu vejo isso, que as mulheres acabam silenciando. Né? Muito por uma vergonha, muito por um receio de ser julgada, um receio de ser criticada. As pessoas ao redor realmente esperam que a mulher expresse felicidade, que a mulher esteja super plena, né, na gravidez. E muitas vezes a realidade é outra. Então, a gente vê isso chegando, né, na clínica, as mulheres que passaram por um processo de silenciamento mesmo, né? Do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, não dou conta de falar disso abertamente, não dou conta de falar isso nem com parceiro, não dou conta de falar isso nem em voz alta. Então, aí começa uma culpa, começa a acrescentar ainda mais camadas, né, de dificuldades nessa relação. A ideia de que essa mulher é errada por sentir dessa maneira, porque infelizmente a sociedade reforça muito esse modelo, que engravidou logo você tem que estar feliz. E isso é muito angustiante. E se a mulher não consegue buscar a ajuda quando ela percebe que não está tão feliz, isso pode gerar, inclusive, consequências futuras. Pode ser que o puerpério dessa mulher seja um puerpério mais difícil, né, com menos vinculação, com mais ansiedade, talvez. Não, que bom que existem psicólogos especialistas, né? Porque, assim, quando eu trouxe a minha experiência, eu fui bem egoísta. Quero até pedir desculpas às mamães que não ficaram felizes. É porque, como eu quis tanto aquela criaturinha, eu quis a vida toda, né? Eu sempre disse, eu nasci para ser mãe. Tanto que eu tive um problema de endometriose quando eu tinha 26 anos e o médico estava me botando na mesa de cirurgia para tirar meu útero e meus ovários. Eu fiz, não, eu quero adotar, mas eu quero ter um filho também. Então, você me dá licença que eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar boa de algum outro jeito. E foi o que eu fui fazer. Eu fiz um tratamento, engordei horrores, mas consegui atingir meu objetivo, né? Então, assim, eu trago muito da minha experiência nesse sentido, mas concordo com vocês e acho legal, gente, a gente refletir sobre isso. Não, a gente não tem a obrigação de ser feliz com o que você acha que a gente tem que estar feliz, né? Então, assim, a carreira que eu escolho é a minha, eu escolho ter filhos ou não, eu escolho casar ou não, eu escolho
série de coisas e eu preciso ser respeitada por isso, tá? Então, o corpo é meu, o corpo é seu, o corpo é de cada um de nós. A gente precisa, assim, refletir sobre isso. Então, eu até agradeço muito, Marcela, e, assim, é até bom que deu tempo de eu me desculpar, porque eu trouxe muito a minha experiência, né? A minha felicidade plena de... Nossa, eu tenho até vontade de chorar quando eu falo. Sim. Núbia, Nossa. se você me permite, eu vou compartilhar um pouco da minha história. Então, peraí que a gente já volta, tá? Porque... E você não sai daí não, que eu quero saber a história de Rei. Você também vai querer, porque o nosso papo é cabeça. Voltamos já. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre psicologia materna. A gente sabe que a maternidade é uma loucura, né? O bebê nasceu, o bebê muda a vida da família inteira, toda aquela dinâmica, né? E aí, o que que a gente faz? Quem que pode ajudar a gente? Essas mulheres maravilhosas aqui, né? Você queria contar a sua história, contar aí pra gente, porque a gente também quer saber dela. Porque a minha história ela é exatamente oposta à sua. Durante toda a minha vida, eu não desejava ter filhos biológicos. Uhum. O meu objetivo era me tornar mãe por adoção, desde sempre, desde a adolescência. Legal. E quando eu engravidei, foi horrível. Eu sofri muito, eu chorei muito, eu me angustiei muito, porque aquilo ia contra tudo que eu tinha planejado. Eu tinha uma história escrita para mim. E a gravidez me tirou dessa história, mudou os caminhos dessa história. Então, eu precisei me cuidar muito, me conectar comigo mesma para conseguir viver uma gestação mais tranquila. Eu precisei aceitar a realidade que eu estava vivendo para aí sim conseguir me vincular com o meu filho. E foi esse processo que me fez me tornar psicóloga perinatal. Então, há 4 anos, eu venho estudando, eu venho aprendendo e me desenvolvendo enquanto psicóloga perinatal, justamente por esse motivo. Porque eu percebi que não estar feliz com a gravidez não é aceitável socialmente. Eu percebi que profissionais da saúde não têm um acolhimento adequado para lidar com mães.
E eu entendi que eu precisava fazer algo por aquilo, né? Deveria existir alguma coisa que pudesse mudar essa realidade. Então, a minha história de vida, ela é completamente impactada pelo fato de ter uma gestação indesejada. Gente, tá vendo? Que bom, né? A vida como ela é, né? Mas... Que legal ouvir, né? É um ato de coragem também, né? Muito Trazer grande. esse relato. E agradeço muito, Sim. assim, a sua transparência, porque, ao contrário da minha história, que é a esperada, né? Ah, a mulher ficou... Não, eu virei poliana, né, gente? Eu não andava, eu flutuava, né? Porque era meu sonho sendo realizado. Você trazer é um ato de verdade, Marcela, de muita coragem, tá? Recebo e agradeço, assim, e tenho certeza que é interessante para outras mães entenderem. Eu posso falar sobre isso. Exatamente. Eu gosto de compartilhar justamente para isso, para elas saberem que a gente consegue amar e cuidar daquele serzinho depois. A gente só precisa aceitar as nossas emoções e buscar auxílio para que o desfecho seja positivo. Que legal, é legal mesmo, viu? Obrigada mesmo. Mas assim, ensina pra gente, fala um pouquinho de como é que você elaborou. Você foi, procurou ajuda, você estudou, você falou isso aí pra gente. Desculpe, foi um aprendizado diário? Sim. Inicialmente, eu fiquei pelo menos uma semana na cama chorando. Eu fazia o que tinha que fazer. Quando eu descobriu marquei que estava grávida ou quando ele nasceu? quando eu descobri que estava Ah, grávida. tá, ok. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fui, marquei os exames, eu comecei o pré-natal, mas tudo no piloto automático, porque eu tinha aquela responsabilidade. Mas eu fiquei pelo menos uma semana chorando direto. Eu não queria contar para as pessoas que eu estava grávida, porque eu precisava elaborar. E ter esse tempo de chorar me ajudou a repensar a minha vida, porque eu vivia a tristeza, eu fiquei introspectiva, e eu pude entender que aquilo ali não era o fim, que eu teria formas de ressignificar. Depois disso, eu comecei a estudar. E até então eu nem sabia que existia psicologia perinatal. Então, tem 4 anos apenas que eu conheci essa área. É muito novo também. Quando eu descobri que aquilo ali existia e que havia um mundo inteiro, foi muito interessante, foi muito rico. Eu fui para terapia também, para conseguir elaborar melhor essa situação. E depois, ainda gestante, eu comecei a fazer os meus primeiros cursos nessa área. Comecei a fazer algumas capacitações, porque aquilo ali começou a me encantar de uma maneira única. Perceber que existem mulheres e famílias que sofrem muito e não conseguem buscar a ajuda por nem saber que existe um lugar específico para isso. Então, para mim foi muito isso, aceitar, acolher a minha dor e procurar orientação profissional. Sim. E, gente, deixa eu contar para vocês, psicólogo faz terapia, até, inclusive a gente é obrigada a fazer terapia para ter uma saúde mental massa, para cuidar da sua saúde mental. E aí, Marcela, é interessante, né? Como é que a gente refaz, né? Eu não vou falar nem de só reelaborar, mas como é que a gente refaz esse caminho? Porque você passa uma vida, né? Pensando que vai fazer assim, que vai fazer assado, e de repente vem um outro ser humano. E eu, antes de você responder, eu só vou trazer um dado. Eu fui executiva durante muitos anos. Eu trabalhei numa grande empresa de telecom e eu abri mão, né, de um salário maravilhoso, né? Porque queriam que eu voltasse a trabalhar quando meu filho fez 2 meses. Eu trabalhava no Nordeste, eu sou baiana, e aí queriam me dar a Regional Pernambuco, que vai de Pernambuco ao Acre. E eu ia ter que viajar muito, e eu olhei para o meu filho assim, eu não vou abrir mão disso. E outro dia eu li que 28% das executivas nos Estados Unidos estão abrindo mão da sua carreira, porque as empresas não conseguem entender que elas precisam conciliar a maternidade com a vida de executiva. Tá? Então, olha quanta coisa a gente tem que elaborar. Você teve que elaborar o fato de ser mãe. Eu tive que elaborar o fato de mudar totalmente de carreira. Eu era aquela pessoa que estava ali comandando 1.700 pessoas, 2 estados, né, Bahia e Sergipe, e eu estava aqui, daqui a pouco eu estava no Rio de Janeiro, daqui a pouco eu estava em Fortaleza, daqui a pouco eu estava não sei onde. E eu fiz assim, não vai rolar agora. Minha vida não pode ser mais essa. E imagino que não foi uma escolha fácil também.
Foi? Virei a página, cheguei lá, pedi demissão, disse, desculpa. Olha. Tem coisa que o Mastercard não paga. Aham. Mas para muitas mulheres é ainda um obstáculo, né? A vida profissional, o retorno à vida profissional. Deixar claro que foi difícil, Sim. tá? Voltar à vida profissional, Sim. deixar ele em casa, aquele serzinho, né? Sozinho. Sorte que eu tive pessoas maravilhosas, Dani, Dona Neide, meus anjos da guarda, né? Minhas amigas lá em Itabuna que me ajudaram muito, porque eu voltei a trabalhar, não no ritmo que eu trabalhava, porque a vida de executivo, de executivas e executivos é muito sofrida, né? A gente trabalha muito, a carga horária é muito maior, mas eu decidi muito tranquilamente, tanto que eu abri mão de refazer a minha carreira, né? Por causa dele. Hoje ele já tem 19 anos, está no 4º período aqui na UFO, de faculdade de engenharia mecânica, é um orgulho para a mamãe, né, para o papai, para a família inteira. E eu olho para trás e digo, tudo valeu a pena. Eu não ganho o salário que eu ganharia se eu tivesse me mantido lá. Mas, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz. Para mim, foi a melhor escolha, tá? Mas são escolhas que a gente faz, né, Núbia? Entendendo que a gente não tem certeza. A gente não tem certeza se vai dar certo, a gente não tem certeza se vai ser bom, se a gente vai ser feliz. A gente faz escolhas, né? Quando a gente tem um filho, a gente acho que funciona muito mais no âmbito aqui da emoção, né? Do que o da razão mesmo, Totalmente. né? Até essa decisão de ter filhos mesmo. Mas é um obstáculo também para a mulher. Na vida profissional, como que vai ser? Como que eu vou conciliar? Eu tenho a maternidade, eu quero muito exercer esse papel, mas tem outros papéis também que eu preciso conciliar na minha vida. E isso também é difícil, né? Dentro da psicologia perinatal, a gente entende que é um período crítico da vida da mulher, é um período de crise, né? É uma crise identitária, é uma crise mesmo de repensar, nossa, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser a minha vida profissional? Como é que vai ser esse meu futuro? O que eu dou conta? O que eu preciso renunciar? Será que depois eu vou conquistar isso? Será que eu vou refazer o meu caminho? Né? E eu falo que a gente não refaz, a gente vai construindo, né? Um novo caminho e agora junto de um filho, junto dessa nova família. Mas essa questão de entender o período do ciclo gravídico puerperal como algo crítico traz para a gente esse entendimento que essa mulher ela está mais suscetível realmente a desenvolver a patologias, psicopatologias, né? Um transtorno depressivo, por exemplo, né? Uma depressão pós-parto, um transtorno ansioso, tudo isso acontece muito também por conta dessas transições, né? Eu não sei lidar, é muita pressão, eu nunca vivi isso antes na minha vida, é uma experiência única, é uma experiência singular, né? E é diferente para cada um mesmo. Então, essa transição que tira a gente do eixo e a gente não consegue saber ter garantia, mexe muito, né, com a gente. Nossa, e como mexe, né? Muito. Nos desorganiza completamente. Bom, a gente está nos 5 últimos minutos do programa. Qual a orientação que você dá? Depois eu vou pedir para a Marcela dar também a orientação dela. O que você dá para essas tentantes, para essas mães? Não, na realidade, antes disso, tá? É uma coisa que eu queria muito falar aqui, eu não posso deixar, tá, gente? Bebê arco-íris. Explica para o povo o que é um bebê arco-íris. Aquela mãe que tentou e o bebê veio, mas o bebê não vingou, né? Explica para elas o que é um bebê arco-íris. Sim. O bebê arco-íris é aquele bebê que nasce depois da mãe ter vivido uma perda gestacional. Que pode ser ainda embrionária, que pode ser o bebê que nasceu, que é natimorto, que já nasce morto, e o bebê que faleceu pós-nascimento, é isso? Exatamente. Essa família viveu uma perda de um bebê e depois teve um outro bebê. Esse é o bebê arco-íris. É um que bebê traz alegria, né? Que Sim. traz luz para casa. Que traz luz, mas geralmente traz muita ansiedade também. Porque imagine você viver um processo gestacional tendo essa experiência anterior. É muito angustiante lidar com tudo isso. Então, um bebê arco-íris, ele traz luz, ele traz vida para a vida dessa mulher, mas ele também traz muita dor. Ele traz muito desgaste emocional. E é muito importante que essa mulher seja cuidada, que ela tenha essas emoções dela
bem amparadas, que ela tenha um acompanhamento de uma profissional que vá ter essa leveza, essa sutileza para lidar com os medos, com as angústias dela. Bom, muito legal você trazer isso. Bom, mas agora eu gostaria de agradecer a você. Se você tiver alguma recomendação, se você quiser se despedir, deixar suas redes sociais, fique à vontade. Sim. Gente, a maternidade muda as nossas prioridades de lugar. A gente precisa entender isso, porque aí fica mais fácil também. Então, aceitar isso aí vai auxiliar para que esse processo flua mais naturalmente. E eu fico disponível, né? Se quiserem me acompanhar pelo Instagram, é Renata Monteiro Psico. Faço muito gosto de recebê-los lá. Obrigada mais uma vez. Marcela, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Estou à sua disposição aqui, viu? Sempre que precisar, fique à vontade também. Obrigada, Núbia. Foi muito legal. Eu acho que eu gostaria de reafirmar o lugar de buscar um psicólogo perinatal. O que significa isso? Né? É buscar um cuidado, é buscar uma forma de se amar, é buscar uma forma de cuidar de você e desse filho que está ali, ainda no imaginário, ainda no desejo, ou que já está no ventre, ou que já está em casa com você, né? Mas é buscar cuidados, né? Buscar realmente ser uma pessoa melhor e ajudar esse ser humano também a se desenvolver emocionalmente bem para viver essa vida, né? Então eu agradeço também as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @psicóloga Marcela Rezende, Marcela Z. Com L só, Rezende com Z. Vai ser um prazer, se alguém quiser conversar, contar também o que sentiu desse bate-papo, né? Vai ser um prazer. Obrigada. Bom, meninas, mais uma vez, muito obrigada mesmo. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Um beijo no seu coração e até o próximo Papo Cabeça.